Olá, tudo bem? E o poder, hein? É sobre isso que eu vou falar um pouquinho, sobre o poder, a história natural do seu crescimento, a partir de um comentário, alguns comentários do livro do Bertrand de Juvenel, que tem justamente esse título, e que ele faz uma grande exposição da questão do poder ao longo da história, né? Ao longo de toda a história da humanidade. E, e é uma coisa que nós nos perguntamos, né? Como cientistas políticos e sociais, como o poder ao longo do tempo ele foi se adensando. Ele sempre foi aumentando, né? Os seus tentáculos, foi aumentando a sua capacidade de dominação. E é um pouco a partir da visão deste autor que justamente lança essa questão do aumento do poder na sociedade contemporânea ao lutar na Segunda Guerra Mundial. O Bertrand de Juvenel, ele tem uma trajetória de vida muito interessante, porque ele foi alguém que não só teorizou, né, mas viveu muitos aspectos da realidade, como a própria participação na guerra. Na Segunda Guerra ele participou da infantaria, lutando ao lado da França, né? Como voluntário, se voluntariando. E, e isso fez pensar essa máquina chamada poder, que levou à Segunda Guerra Mundial, que até então, em números de mortos, de contingentes militares, as guerras dos séculos anteriores tinham sido brincadeira de criança, né? Então, o Juvenal é um autor que tem toda essa trajetória prática, mas também é diplomata, foi senador, diplomata, professor em várias universidades, Oxford, Cambridge, na Universidade de Paris, né? Ele deu aula mais regularmente no final dos anos 60, começo dos anos 70. E ele se propõe nesse livro, então, o poder, história natural do seu crescimento, fazer um vislumbre, né? Mostrar, discutir desde o princípio essa questão do poder. E eu vou, é um texto, é um livro, mais de 400 páginas, né? E eu vou, na medida do possível, fazendo algumas colocações, e hoje eu vou falar do capítulo 1, porque o que vamos perceber aqui nas teses do nosso Juvenal, que ele vai mostrando que, a princípio, primeira questão que se deve pensar a esse crescimento do poder, né? Nós tivemos vários movimentos na história, revoluções, chegamos à modernidade, mas nenhum foi levando a uma diminuição do poder. Pelo contrário, foi só se adensando, né? O poder foi se tornando mais poderoso sem ser redundante e jamais diminuindo. Então, a primeira questão é entender por que obedecemos, né? O que nos faz obedientes ao poder, o que faz com que a grande maioria da população se submeta à determinações de uma minoria. E, e as próprias teorias do poder, elas já acabam contribuindo para a própria existência do poder. Como assim? Aquilo que leva ao que é a concepção do poder já está meio que embutido o próprio exercício do poder. Digamos assim, num fenômeno físico qualquer, se eu deixar aqui cair algum objeto da minha mesa e, e ele vai evidentemente sofrer a ação da gravidade e cair, eu posso ter a explicação que for, mas ele vai cair da mesma maneira, né? Eu posso
ter uma mistificação, achar que é uma explicar não de acordo com o que a ciência física explica, mas ele vai cair. Agora, a relação do poder, a maneira como você explica já o poder, de alguma maneira ele já acaba levando a própria, a própria existência, né, desta obediência. Então, nós percebemos que a origem do poder, né, nós temos, assim, falando um pouco dessa metafísica do poder, é assim que ele chama a primeira parte do livro, né, desvendando esse mistério da obediência. E no final das contas, por que obedecemos, né? Isso foi ao longo da história, nós tivemos vários momentos, né? E obedecemos por questões diferentes, que nos foi imposta uma obediência de maneira diferente. Entretanto, o que se percebeu ao longo da história é quase que uma naturalidade do exercício do poder. Como assim? Todas as sociedades experimentaram, de uma maneira ou de outra, um comando de uns sobre os outros, de uma minoria sobre a maioria, como eu disse. Então, é importante perguntar aqui um pouco menos o que ele diz que muitas vezes, se a gente voltar lá na Grécia Antiga, né, pegar o Aristóteles, e ali está se pensando as melhores formas do exercício de poder, o que seria o bom poder, né? Na realidade, o que o Juvenal está querendo nos responder é exatamente sobre a essência do poder, né? Ou seja, nós percebemos que, se entendemos as causas da obediência, nós conheceremos melhor a natureza do poder. Ou seja, o poder é mais extenso, quanto mais é capaz de dirigir completamente as ações dos membros da sociedade e usar plenamente mais os seus recursos. Na realidade, como eu estava dizendo, a participação dele na guerra, né? É aquela barbaridade toda, a barbárie que aconteceu na casa dos milhões, 8, 10 milhões, entre os que foram mortos, aleijados, prejudicados fisicamente, né? Até então não se tinha conhecido. Isso só pôde acontecer, isso que impactou o Juvenal, porque você tinha ali um exercício do poder, né? E as sociedades elas foram se militarizando, o que foi arrastando sociedades praticamente militarizadas, né? Aquilo tudo que o Hitler investiu em armamento militar, isso tudo também levou a quase um efeito dominó, que as outras nações também acabassem sendo militarizadas, o que até então era inédito na história da sociedade. Porque se a gente retroceder e falar da sociedade medieval, lembrar que é uma sociedade guerreira, cheia de símbolos de guerra, né, de batalha, até mesmo batalha espiritual, mas enfim, era muito limitado aqueles que participavam das guerras. Um rei, quando ele tinha ao seu dispor 3 mil, 4 mil em contingente, era já muita coisa. E a modernidade, ela levou muito mais esse exercício, essa militarização, até, ainda que seja, foi se expandindo, até mesmo em nome da soberania popular. Mas isso é uma discussão que ele vai falar no capítulo 2 sobre os tipos de soberania, né? Mas do poder. Mas então a grande questão aqui colocada é que a obediência de uma minoria para uma maioria é uma coisa um pouco misteriosa, mas inevitável
ou que seja constante se a gente analisar a história. Então, da onde vem esse corpo é, que se torna quase que uma pequena sociedade comandando a, a maioria da sociedade? Quando a gente pega a questão do poder, dependendo de como nós vamos compreendê-lo, existe inclusive duas visões, né, diferentes dessa questão do exercício do poder. Ou seja, um que é como se o Estado fosse expressão da própria sociedade organizada, então este mando existe porque é um fato que advém da própria sociedade. E outra como se criasse uma máquina à parte, né, que nos governa. Então, vê-se que seria assim, ou a sociedade é comandada por si mesmo, ou ela é comandada por uma parcela que acaba impondo a sua vontade. Mas o domínio do poder sobre a sociedade não é algo tão simples, porque o poder, é, a gente percebe esse caráter histórico da obediência, e que leva muitas vezes até a fatores irracionais, né, no exercício desse poder. Então, o poder é muito menos um exercício de a gente analisar logicamente, muito mais até historicamente. Digamos assim, o poder é algo, quando eu estava dizendo que as teorias importam, é porque o poder se estende precisamente em relação e em favor das crenças professadas a seu respeito, né? Nós, digamos assim, porque nós nos submetemos ao poder e seguimos uma série as leis, regras, cobrança de impostos, etc. Porque estamos que aqui tem, né, uma arquitetura, um Estado, um beneficiamento que acaba nos trazendo algo positivo. E, então nós podemos falar tanto na direção do porquê do poder, como da função do poder, ou seja, exerce-se o poder porque durante algum tempo da história acha-se que de fato alguns devem mesmo governar a outros, né? Poder das majestas, ou seja, alguns nasceram mais divinizados para esse fato, mais apropriados, ou na outra direção é como se fosse uma meta, né? Nós percebemos o sentido finalista, uma meta, ou seja, bem, é necessário toda essa estrutura de Estado, de exercício do poder, porque isso vai causar um benefício. Isso acaba proporcionando aquilo que nós tão comumente chamamos de bem comum. Então, reconhecendo essa propriedade misteriosa, né, que é e a gente pode distinguir o poder em três propriedades: a força, a legitimidade e a beneficência, ou seja, reconhecemos que um sentimento de que ele nos impõe, ele é forte. Inclusive tem aquela clássica definição do Weber, né, que o Estado moderno ele tem o monopólio legítimo da força, do uso militar, necessário, sem necessário. A existência da legitimidade, a legitimidade quando a gente entende que algo deve ser respeitado, porque de alguma maneira aquilo nós enxergamos como algo que deve ser seguido, né? Ou seja, olhamos, obedecemos como algo que faz parte de uma relação aceita, né?
E por fim, a beneficidade, ou seja, é o caráter da beneficência, o sentimento de que isso tudo é necessário, porque no limite nós vamos colher um benefício, ou seja, o bem comum, a ideia de bem comum, né? A ideia de que se nós pegarmos as teorias, que eu não vou falar agora, apenas para introduzir essa questão do poder, e posteriormente eu vou falando de outros aspectos, mas as teorias, se formos lá atrás, Rousseau, por exemplo, propunha a realização do bem comum, a soberania popular, ele era bastante crítico do poder, mas criou uma visão de bem comum, né? E justificando depois o exercício do poder. A própria socialismo, a ideia sedutora, mas longe de ser criticando o poder do Estado na sociedade capitalista, mas as experiências longe de exigirem a diminuição do poder, acabaram favorecendo o exercício do poder em nome de uma causa, né? Então sabemos que aí, para começar a nossa conversa, sobre que ângulos estudar o poder. E para não ficar muito longo, eu vou só antecipar esse texto aqui só para introduzir, e vou deixando lá no canal do YouTube, prof. Renato Martini. No capítulo 2, que eu vou expor mais adiante, ele fala das teorias da soberania, né? E como nós sabemos, tanto a teoria da soberania lá, a soberania do direito divino dos reis, etc., ajudou o poder a ser ter mais força, e também a da soberania popular, né? Já que o poder emana do povo, então é legítimo que ele seja algo também denso. Comumente nós podemos ter como justificativas duas razões, né? Não é incomum que você falar, não, é o povo e Deus, né? Você junta numa mesma equação a ideia de pátria, soberania, Deus, né? Não é totalmente incomum, não é coincidência que inclusive estejam lemas de governo, né? Deus, pátria, etc., que acaba se fazendo uma junção dessas duas visões de soberania, a popular e a divina. E tem então essas três, né? Uma divina, popular e o meio termo, a mescla. Mas é isso que o Juvenal vai mostrando nos capítulos anteriores. Esse é só para introduzir o assunto, e eu pretendo fazer toda uma série, né, de vídeos procurando ir aos poucos nos capítulos, analisando os capítulos, para olhar essa história natural do poder, em que ele vai dissecando toda a trajetória, passando desde a antiguidade, das origens, né, até mágicas, o poder foi evoluindo até chegar à contemporaneidade, onde nós temos as máquinas partidárias, toda a estrutura de Estado, etc. Então, para chegar por isso uma história mesmo, que ele classificou quase que uma história natural do poder, é isso que eu vou me imbuir em alguns vídeos posteriores. Obrigado pela atenção, e quem tiver interesse, fica então a dica. Abraço.